A paz de seus irmãos, eu sou o pastor Vantuil Salles Mota, da Igreja Congregação Missão Maranata. Eu venho aqui para estudarmos juntos a Escola Bíblica Missão Maranata. Nós que estamos estudando o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Como disse na lição anterior, nós escolhemos repetir essa revista por conta dos últimos acontecimentos que estamos vivendo acerca do coronavírus, isolamento social, e com isso muitas profecias, muitos acontecimentos, muitas dúvidas, e nós vamos esclarecer nossas dúvidas à luz da palavra de Deus. Hoje, lição número 2, que estaremos estudando no dia 12 de abril. Então esse vídeo está sendo gravado, você vai ouvir, estudar, guardar suas anotações para tirar toda a dúvida no dia 12 de abril. No decorrer da semana a gente vai tirando as dúvidas e no dia 12 de abril, às 10 horas, uma live, nós vamos tirar as dúvidas assim, responder as perguntas. Mas se você tiver alguma pergunta, você já pode ir fazendo aí pelo YouTube, o canal é Pastor Vantuil Salles Mota, ou pelo Facebook também, Pastor Vantuil Salles Mota. No Instagram é @missão_maranata, Missão Maranata. Amém? Lição número 2, sinais que antecedem a volta de Cristo. O comentarista da lição é o pastor Elinaldo Renovato. Muito competente pastor Elinaldo Renovato. Então, revista O Final de Todas as Coisas. Essa revista foi estudada na época em janeiro, primeiro trimestre de 2016. Nós estamos repetindo esta revista. Lição número 2, sinais que antecedem a volta de Cristo. O texto de ouro está em Mateus 24:3, quando os discípulos, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus, em particular dizendo: quando serão essas coisas? Esse é o texto ouro. A verdade prática diz assim: para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda. Temos a leitura diária, que nós vamos passar algumas pílulas, alguns vídeos diários para os irmãos meditarem dia a dia. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 8 e 11 ao 14. E eu vou escolher aqui um versículo para ler. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. O versículo 6 nos diz: e ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O objetivo dessa lição é mostrar os sinais que antecedem a volta de Jesus. Também como objetivo dessa lição, apresentar os sinais relacionados à vida da igreja, os sinais relacionados do céu, da vinda de Cristo, e explicar que as guerras, conflitos e terremotos são sinais que aconteceram na terra antes da vinda, de Cristo. Jesus falou a respeito dos sinais que antecederiam a sua segunda vinda. Ponto 1. Sinais da igreja. Então, ponto 1. Jesus virá buscar a todos que o amam, a sua vinda, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Porém, é preciso cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a sua vinda em glória, que é a segunda fase, quando ele virá com os santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios, Então, não confundir arrebatamento, da igreja, que será o momento que vai startar todos os acontecimentos escatológicos. Vamos lá. Os falsos cristos e os falsos profetas. O crente deve estar vigilante, pois um dos sinais da vida de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas.
Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Não negligencie o estudo bíblico, leia e medite na palavra de Deus, pois ela é um escudo protetor para os falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Os falsos cristos e os falsos profetas costumam ter grande eloquência, preste atenção a isso, carisma e boa argumentação. Por isso Jesus alertou a respeito da vigilância e do discernimento. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, tenha cautela, cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então, irmãos, falsos profetas é o que não faltam, pessoas para enganar o povo, mas a palavra é a luz para o nosso caminho. Apostasia, você sabe o que significa apostasia? Pois bem, apostasia significa desvio, afastamento, que quer dizer abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Cristo. Nós já vivemos isso, né? E estamos vivendo isso. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, né? Doutrinas de demônios, proibição à alimentação a certos manjares e proibição a casamento. Será que está vivendo isso, irmãos? Pessoas proibindo casamento. Proibição a casamento é doutrina de demônio. Vamos lá. Ponto 3. Doutrina de demônios, capítulo 1, versículo... 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, desculpe. Os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e a fé. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Estes deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro, como, por exemplo, a confissão positiva, né? A teologia da prosperidade, os cultos aos anjos, Deus tenha misericórdia, e muitas crendices e misticismos que corrompem a sã doutrina, né? Então, cuidado com doutrinas de demônios, né? Cuidado com isso. Muitos se dizem crentes, já estão aceitando e até legislando em favor do aborto, da homossexualidade, da disfunção familiar. Deus abomina o pecado e sem santificação ninguém poderá ver o Senhor, né? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Atualmente temos visto o evangelho do entretenimento, que agrada a muitos, levando a uma vida sem compromisso. Pois bem, temos que ter cuidado com certas doutrinas, que tudo pode. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. A gente não pode confundir essas coisas. Todo ser humano merece respeito. Todo ser, toda pessoa merece ser respeitado. Independente da sua fé, independente da sua escolha, independente de quem quer que seja, merece ser respeitado. Agora, respeitar alguém não é concordar com esse alguém. Tá, irmãos? Então, eu posso respeitar uma pessoa discordando dessa pessoa. Então, não necessariamente ao respeitar eu tenho que concordar. Então, o fato de não concordar não me dá o direito de desrespeitar. Tá? Então, se em algum momento, alguma palavra lhe foi agressiva, me perdoe, mas é a minha fé e eu vou defender sempre a minha fé. Pedir a Deus sempre sabedoria para falar do que eu creio, de forma respeitosa, mas jamais negarei a minha fé. Amém? Me perdoe se algo ofendi alguém, mas a minha fé eu jamais negarei. Todos têm o direito de ser o que quiser ser, mas eu creio em Deus, creio na Bíblia, creio em Jesus Cristo que voltará para buscar a sua igreja. E isso jamais negarei. No entanto, respeito e amo a
todos, independente também da sua fé, da sua religião, do seu clube, né? Um é Bahia, outro é Vitória, né? Um gosta de uma coisa, outro de outra. Mas nós devemos nos amar e nos respeitar. Jesus Cristo nos disse que devemos amar uns aos outros e assim seremos conhecidos como seus discípulos. Tá bom? Então, não entenda, se eu não concordar contigo, não quer dizer que eu não te ame. Tá? Eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Perseguição aos crentes. Ao falar a respeito dos tempos do fim, Jesus previu grandes perseguições aos seus discípulos. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos e muitos perderam a sua vida por amor a Cristo. Meu Deus, a gente vive um tempo tão bom, né, irmãos? Por mais que se tenha aí, a perseguição é só ideológica. É muito difícil uma perseguição direto à pessoa, né? Uma perseguição mais ideológica. E a gente não gosta, imagina, né? Atualmente, em muitas nações, há uma perseguição mais velada, mas os cristãos continuam sendo alvos de perseguição. E sempre será, né? Sempre será por conta até do que crê. Mas que Deus tenha misericórdia. Um dos principais sinais da vida de Jesus na vida religiosa é o surgimento de falsos cristãos, falsos profetas, apostasia e doutrinas de demônios, né? Vamos lá. Sinais do céu na vida de Cristo. Sinais do céu. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais, como, por exemplo, grandes terremotos, fomes, pestilências, né, que são as pestes, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Notemos o que o texto diz, sinais do céu e não sinais no céu. Não devemos especular e muito menos ensinar sobre assuntos que não estão revelados na palavra de Deus. Não sabemos que sinais serão estes nos céus. As Escrituras não revelam, porém sabemos que eles trarão espanto a todos que o virem, mostrando que serão algo jamais visto pelos homens, né? Então, assim, observe, terremotos, fomes, pestes, coisas espantosas, né? E grandes sinais do céu. Tudo isso, irmão, já se cumpriu, né? Tudo isso já se cumpriu. Então, não falta mais nenhum sinal desse se cumprir. Na realidade, eles se repetem, né? Eles se repetem. Jesus fala de sinais e não de datas. Jesus fala de sinais que antecedem a sua volta, mas em momento algum ele fala, a respeito de datas. O mestre também deixou claro que estes sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. Não esqueça de fim e arrebatamento, hein? Haverá sinais da vinda de Jesus também nos céus. Esses sinais nos céus, muitos creem que ainda acontecerão, mas já aconteceram. E há um sinal do céu que ele é imediato ao arrebatamento. Imediato ao arrebatamento. Tessalonicenses capítulo 4, deixa eu ver aqui. Ele é imediato ao arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ante a última trombeta. Então, a trombeta soará e a igreja será arrebatada. Então, esse sinal do toque da trombeta, ele é de imediato ao arrebatamento. Então, se alguns estão aguardando esse sinal, ele não é um sinal que vai acontecer hoje, o arrebatamento 3, 4 dias, um ano depois, não. É um sinal que vem junto com o arrebatamento. Mas vamos lá. Guerras, conflitos e terremotos. Outros sinais da volta de Jesus. Jesus falou a respeito de guerras e conflitos entre as nações como um dos sinais de sua volta. O mestre alertou que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Não é o que temos visto ao longo do tempo? Claro, tudo isso já se cumpriu. Terremotos. Segundo alguns geólogos, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. Então, observe, tanto guerras, rumores de guerras, terremotos,
Tudo isso já aconteceu e continua acontecendo. Então, esses sinais se repetem. Eles já aconteceram, estão se repetindo. Então, os sinais da vida de Jesus na terra são as guerras e os terremotos. Os sinais de Jesus no céu, né, também já aconteceram. Não é isso? Também já aconteceram. Vamos lá. Pois bem, os sinais que prenunciam a volta de Jesus se cumpriram e estão se repetindo a cada dia. A apostasia tem se evidenciado no meio das igrejas evangélicas, a ponto de a Bíblia não ser mais a referência para a conduta de muitos que se dizem cristãos. Na natureza, há fenômenos que indicam o cumprimento das previsões apocalípticas. Na vida moral, certamente, há o maior grau de fatos que comprovam o aumento da iniquidade humana. Mas a Igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração e vigilância, como coluna e firmeza da verdade, aguardando em santificação a volta de Jesus. Amém? Pois bem, eu quero que você, irmão, anote suas perguntas ou faça aí pelo YouTube, pelo Facebook, repetindo, o canal do YouTube, Pastor Vantuil Salles Mota, você anota aí o canal, tá? Aproveita e se inscreve para receber os avisos, ou pelo Facebook também, Vantuil Salles Mota, o Instagram é @missão_maranata, tá bom? E aí você acompanha aí, faz suas perguntas e eu terei prazer em responder. Vamos ver aqui as perguntas da própria revista. Vamos responder aqui rapidinho, que isso vai provocar em você alguma curiosidade, você vai fazer outras perguntas. Segundo a lição número 2, quais sinais vão anteceder a volta de Jesus? Então são falsos cristãos, falsos profetas e apostasia. São sinais que antecedem a volta de Jesus. E todos eles já se cumpriram. O que significa apostasia? Apostasia significa desvio, afastamento consciente, abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um dos sinais da volta de Jesus? Sim. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia, né? Os cristãos continuam sendo alvo de perseguição? Por quê? Sim, porque os cristãos não têm medo de declarar a sua fé, né? E acaba não sendo compreendido. Cite alguns sinais que antecedem a volta de Jesus: guerras, conflitos e terremotos. Amém? Então, irmãos, nós temos assim vários outros conteúdos que vão enriquecer esse assunto, né? A própria revista traz aqui mais, conheça mais o sinal do Filho do Homem, né? Alguns pontos para que você possa estudar, buscar. Então você deve buscar livros, outros textos. No próprio YouTube também você pode procurar aí outros vídeos e se aprofundar no assunto, né? Fazer correlações, paralelos, né? Entre o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, que é Mateus capítulo 24, Apocalipse capítulo 6, Marcos 13, Lucas 21. Então você vai fazendo essas correlações e vai percebendo uma coisa: Jesus pode voltar a qualquer hora. Esteja pronto para a volta de Jesus. Não se prepare não, já esteja pronto agora. Amém? Eu quero orar por você. Quero te dizer que terei prazer em responder as perguntas. Se eu não souber, a Bíblia responde. Afinal, é de lá que eu busco as respostas. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade de estudar a sua lição. Esse assunto tão importante, os sinais que antecedem a volta de Jesus. E cremos, Senhor, que esses sinais já se cumpriram e a qualquer hora Tu pode voltar para buscar a sua igreja. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas.
estejamos prontos, Senhor, para a volta que pode acontecer a qualquer momento. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela vida, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos orientar nesse estudo bíblico. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.